Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe. Namastê, Hariom. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som? Tá legal? Diz aí pra mim, por favor. Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, boa noite, Hariom. Vamos começar, vamos falar sobre Connect Yoga. Eu escolhi esse tema Connect Yoga, mas podia ser Ligue Yoga. A ideia é passar uma ideia de conexão, né? Essa que é a ideia, né? Então, vamos lá. Olha só, aprender yoga é quase uma arte em si mesmo, né? É quase uma arte. Na realidade, você vai ter que aprender yoga aprendendo yoga, né? Então, a perspectiva de anos ensinando yoga aqui no Ocidente, tanto em aulas quanto em seminários, né, retiros, eu posso afirmar que muitos seguidores que não sabem usar o professor de yoga, né, e principalmente no que diz respeito à aprendizagem dos asanas. Então, tem aluno que atribui uma demasiada importância à execução da técnica externa, né, das posturas. E isso vai proporcionar muitas vezes um detrimento da experiência interna. Isso é uma coisa que não é boa. Tá? Tem alunos que são matriculados em cursos, né, em cursos de yoga, e eles esperam tudo do professor. Eles querem que mostre todos os asanas, supervisione, corrija com cuidado meticuloso. E em cada um deles, cada detalhe de cada postura, né? Eles até gostariam que o professor os colocasse no asana. E são bons alunos, né? Extremamente atenciosos, né? Com vontade de melhorar, o que é uma coisa louvável, né? Agora, é verdade que um asana é uma mecânica, né, de precisão, em que cada detalhe tem a sua devida importância. Namastê. Agora, eu concordo também, né, que o desconhecimento, vamos chamar assim, de um único detalhe pode privar uma posição de grande parte de sua eficácia. Então, isso é muito importante no asana. Você observar os detalhes, né, ter esse tipo de cuidado. Agora, posso dizer que também que é verdade, mas tudo isso tem que ser entendido dentro da perspectiva do yoga, que é sempre uma experiência individual e única. Então, mesmo do ponto de vista simples, postural, né, é preciso perceber que é uma experiência interna. Tá? Um exercício de patinação artística deve, por favor, no caso, o espectador, o júri, né, no caso da patinação, e ele é realizado para ser visto e é algo que se orienta para o exterior, né? No caso dos asanas, eles não foram concebidos para serem vistos, embora testemunhar a execução perfeita das posturas, as posturas feitas pelos grandes praticantes, né? Por um verdadeiro praticante, vai constituir um espetáculo impressionante, né? Tem pessoas que praticam bem, tem muita
Namastê. Tem muita qualidade, né, naquilo que estão fazendo, né? Os detalhes, é uma coisa muito plástica, né? Até muito bonita. Agora, a questão toda é que tanto mais quanto menos no yoga se preocupa com potenciais espectadores, né? Então, praticante de yoga, ele não tá para impressionar ninguém. A ideia não é essa, né? Então, partindo desse princípio, como aprender asanas, né? Ou melhor, como aprendê-los. Essa que é a ideia. A ideia da conexão, né, que é a chamada da live, é como aprendê-los, como pegar o yoga e reter, trazer ele para dentro, né? Seja com um professor, né? Ou simplesmente estudando em um livro. Então, de qualquer forma, não deixa de ser um aprendizado, né? Com livro ou com professor. Se você tem um professor, melhor. Mas se você não tem um professor, um livro é um caminho, né? Então, tem alguns professores e são bons professores, né? Mas eles não mostram nada, né? Eles muitas vezes descrevem a postura, supervisionam sua execução, fazem com que seus alunos a descubram e é uma forma de você trabalhar válida, né? É uma metodologia válida que dá excelentes resultados. Agora, outros preferem fazer a demonstração pessoalmente e depois deixar que o aluno a repita na sua presença, né? É um método que eu, por exemplo, eu já utilizei esse método, né? E eu tenho a impressão de que poupa tempo, né? É um método que poupa tempo. Mas neste método vai ser escondida uma armadilha, que é a da imitação, a da cópia, por parte do aluno, né? Então isso é muito importante nós termos um cuidado, né? Porque quando o professor demonstra um asana, ele propõe um desenvolvimento e uma posição final, né? Essa que é a ideia, né, da demonstração do asana. Agora, cabe ao aluno, ao praticante, descobrir como o seu corpo deve se adaptar aos poucos, obviamente, a essa atitude sugerida pelo asana, né? Então ninguém pode fazer esse trabalho por ele, né? Obviamente. Além disso, é o asana que deve ser adaptado ao corpo do praticante e às suas possibilidades específicas, né? Então, é uma coisa que tem que se parar para pensar para que você possa estar fazendo a tua prática de modo adequado, né? Um asana ele não é um molde uniforme, né? No qual os corpos são despejados, né? Vamos chamar assim, como se fosse o corpo fosse uma massa e que você jogasse dentro de uma forma, né? Então, partindo da execução que o professor vai propor, seja por demonstração ou por descrição verbal, obviamente, o praticante deve, antes de tudo, captar a dinâmica da postura, para depois modelá-la à sua medida, né? Fazer dentro das suas possibilidades, né? Então, na prática, como é que nós devemos proceder? Isso é uma pergunta bem adequada, né? Para começar, o praticante deve confiar, o mínimo que seja, né? O mínimo que seja no professor que está orientando ele, tá? Para que ele possa corrigir a execução das asanas propostas, né? Então, se depender muito dele, se esperar que o professor o instale de alguma forma na postura, ele mesmo não vai conseguir descobrir na privacidade do seu corpo, ou seja, com o seu esqueleto, né? Então, essa independência, essa autonomia, o praticante tem que procurar ter, né? É muito importante que ele tenha essa autonomia. Agora, com seus ligamentos, né? Com seus músculos e também com sua respiração, sua circulação sanguínea, sem falar no mental, né? Que é tão importante. E isso daí a necessidade de observar como é que nós vamos tratando essa atenção
né? Tanto na questão do desenvolvimento da postura, como todos os detalhes do asana na sua fase de imobilidade, né? É o tempo de permanência, né? Quanto melhor você observar e quanto mais se imbuir de todas as fases da postura, melhor será para realizá-la em si mesmo e por si mesmo, né? Então essa autonomia é muito importante que nós busquemos dentro da nossa prática. E principalmente essa sensibilidade, essa conexão, né? Você sentir como é que está a tua musculatura, como é que está o teu corpo, né? Ter esse tipo de percepção. Olha só, o praticante ele deve procurar olhar e observar com bastante atenção todos os detalhes da performance, não com o objetivo de realizar uma imitação servil, mas para captar o significado profundo da postura e dos ajustes relacionados a essa postura, né? Por exemplo, só para ilustrar, né? Quais são os músculos que estão contraindo? Isso é muito importante, né? Então, quais estão visivelmente relaxados? Quais os músculos que o professor deveria chamar a atenção? Como estão posicionados os pés, as mãos e por aí vai. Então, esse tipo de cuidado, o praticante deve procurar prestar bastante atenção nesses detalhes, né? Então, quando chega a hora de executar a postura, né, o praticante é de extrema importância fazê-lo com a atitude mental correta, né, a mente focada naquilo que você tem que fazer. Então, antes de executar, é muito importante imaginar-se na postura. Ou seja, você começa a fazer uma projeção mental antes de colocar o seu corpo em movimento, antes de colocar o seu corpo na postura. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos representar aí as sensações corporais que devem ser vivenciadas nesse asana, tá? Seja ele qual for. Então, você tem que se imaginar executando, não como se estivesse se olhando no espelho, mas como se sentisse que seu corpo se dobrava e deslizava progressivamente até adotar a postura. Isso é muito importante. Então, o mais importante aí dessa leitura corporal é a sensação que você vai ter ao estar dentro do asana. Entendeu? Isso é importante. Agora, um outro aspecto também que é importante é, ao antecipar o desenvolvimento da postura, lógico, ainda imóvel, deitado, por exemplo, vamos dar como exemplo, deitado de costas, vamos representar a postura final a ser alcançada. Vamos equivale a avisar o corpo. Essa que é a ideia, né? Então você idealiza a postura e você vai avisar o corpo, quer percebamos ou não, cada gesto corporal é planejado antecipadamente em algum lugar do cérebro, tá? Então esse trabalho mental ele é extremamente importante, né? Você já saber o que você vai ter que acionar no seu corpo antes de começar a fazer o asana. Agora, uma vez executado o movimento, o gesto, o plano é armazenado na memória para ser utilizado novamente em outra ocasião, no futuro próximo, né? Então, todo esse aprendizado, ele, de certo modo, ele é penoso, né? Pois os planos dos gestos ainda não estão bem organizados e classificados. Então, o começo é difícil mesmo. Não tem outra maneira, né? Tem que começar. Agora, da mesma forma que o cérebro é quem dá a ordem para realizar este ou aquele gesto, por mais simples que seja, cabe ao cerebelo supervisionar a coordenação com que é executado depois de ser planejado tudo isso, né? Então, o cerebelo é que faz a supervisão de toda essa movimentação.
Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tá? Se quiserem perguntar, podem perguntar. Fica tranquilo. Agora, quanto melhor se tiver experimentado, né, antecipadamente, Namastê, Fred, antecipadamente as sensações corporais que acompanham esse asana, né? Melhor vai ser a sua execução. Então, durante a execução da postura, é necessário você se guiar por essa imagem interior, mais do que por representação externa. Tá? Então, é como se você fizesse um planejamento e sentisse esse planejamento. E você tivesse até uma ordenação da postura, né? Como é que eu começo a postura? Eu vou começar por aqui, depois eu passo para cá, depois passo para cá, passo para cá, passo para cá. E aí eu depois desfecho o finalzinho para poder a postura ficar prontinha, eu faço isso. Beleza. Então, essa ordenação ela é muito importante a nível mental. Antes de você colocar o corpo em movimento, você já sabe o que é para ser feito, passo a passo. Aí você vai falar assim, pô, mas Alexandre, olha só, cara, eu não conheço legal a postura, pô, como é que eu vou saber isso? Gente, no processo de execução, em que você vai estar observando alguém fazendo, ou você vai estar ouvindo alguém descrevendo a postura para você, você tenta fazer o melhor possível, mas sempre sentindo. Isso é muito importante. Você tem que estar no aqui e agora, para você sentir. Você sentir qual é o grupo muscular que você vai ter que contrair. E tem professores, eu, por exemplo, eu faço muito isso. Tem professores que vão passo a passo montando a postura. Ele descreve para você oralmente, faz isso, contrai isso, leva isso para cá, para lá, faz isso e olha para o teto, olha para o chão. Busca uma fixação do olhar em algum ponto, para você manter tua mente concentrada. Tem professores que são muito minuciosos, em termos de grupo muscular, de cintura escapular, de quadril, sabe? Detalham muito, né? Então, é uma questão também de estimular a atenção, né? Você se concentrar e ouvir e encontrar isso no teu corpo, né? Não só em termos de localizar a parte do teu corpo que tem que ser movida, mas também você conseguir introjetar a intensidade com que você vai ter que fazer determinado movimento. Isso também é uma coisa muito importante. Bom, a ideia é o praticante mergulhar, e mergulhar antecipadamente em sua dinâmica, né? E ele verificar mesmo qual é a área da coluna que deve ser dobrada passivamente, entendeu? Ele tem que procurar descobrir isso, né? De onde vem o impulso que vai arquear a coluna entre as omoplatas? Quando eu faço, por exemplo, a postura da cobra. Namastê. A ideia é o quê? Eu ter essa percepção para que eu possa distribuir a pressão por toda a extensão da coluna. Entendeu? Então eu tenho que ter essa consciência de coluna, né? Então, se isso for compreendido, a postura vai se desenvolver por si mesma, por si só. Da mesma forma, vamos ter que estar uma atenção grande às áreas de resistência, né? Principalmente as de menos resistência à postura. E também descobrir, né, uma forma de dissolvê-las. Lógico, né, não com violência, mas é muito importante isso. Quando você está concentrado na execução do teu asana, você tem que procurar projetar sua mente e você ver qual é a parte do teu corpo que não consegue fazer o que você está querendo que seja feito. E aí você perceber, bom, eu não estou fazendo aquele movimento que foi sugerido pelo professor ou que eu vi que tinha que fazer na postura. Agora, por que eu estou tendo dificuldade nisso? No momento que você começa a dirigir a tua atenção para você mesmo, você muitas vezes pode descobrir pontos de tensão em determinadas áreas do corpo que, de um modo geral, você não percebia.
por causa da postura que foi revelado exatamente esse processo de tensão. E aí cabe a você o quê? A cada prática você relaxar, porque muitas vezes, olha só, as pessoas muitas vezes, sem saber, elas vão fazer a postura e elas não têm ainda uma maturidade ou uma consciência de que o jogo de tensão e relaxamento, ele vai ter que se verificar em tudo, em todos os asanas que você for fazer. Então, existem algumas áreas do nosso corpo que vão estar tensas de modo intencional e aquilo que não precisa estar tenso tem que ser relaxado. É dessa maneira que se faz o asana. Você não vai fazer asana todo tenso ou todo relaxado. Você vai colocar o teu corpo numa posição, vai ser necessário uma certa tensão para você entrar na postura. Agora, uma vez que você alcançou a postura, aí você faz essa varredura que eu acabei de sugerir, de orientar. Você vai verificar os pontos de tensão e, se eles não me tirarem da postura, eu devo relaxá-lo. Porque, vê bem, eu preciso de uma certa tensão para manter a postura. Aquilo que não serve para a manutenção da postura, não é necessário, eu posso relaxar, eu posso dispensar. Entendeu? Então começo a ter um gasto diferente e uma qualidade diferente da prática. E isso tudo é sentido, né? Sentido pensado, sentido pensado, sentido pensado. Eu não sei se vocês têm costume de fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, você faz uma prática de asana. Vamos supor, nós estamos agora 9 e pouco da noite. Você fez uma prática, por exemplo, por volta de 5 horas da tarde, no dia de hoje. Se vocês têm hábito, isso que eu ia perguntar a vocês, se vocês têm hábito, por exemplo, depois dessa prática, vocês fazerem uma pequena varredura nos asanas que vocês fizeram. E tentar sentir o que foi que vocês vivenciaram. Entendeu? Isso é uma prática importante. Pós-prática, né? É uma pós-prática. Mas continua sendo a prática de yoga tua. Então, se você para com calma, né? Já fora da prática, fora do relaxamento, você para e, pô, cara, eu senti muita dificuldade naquele asana ali. Senti até um pouquinho de dor, de desconforto. Pô, o que será que houve? Pensar na própria prática é extremamente importante. E isso é importante porque, por exemplo, mesmo que você esteja na condição de aluno de alguém, é muito importante que você tenha isso em mente, porque, por exemplo, você pode ter tido uma dificuldade, mas uma vez que você consiga relatar o que foi que você sentiu, é possível que o teu professor, quem está te orientando a prática, te dê algum tipo de orientação do que foi que se passou contigo. Mas olha só, essa riqueza de detalhe, onde estava tenso, qual foi o tipo de dificuldade, eu senti um pouquinho de dor, de desconforto, não senti dor, mas olha, foi um troço desagradável. Isso é muito importante, Namastê, porque aí a pessoa que vai ouvir e poder te orientar, poder te ajudar, talvez um professor ou um outro praticante com mais experiência, ele precisa desse tipo de depoimento, desse tipo de riqueza de detalhes, para ele entender o que foi que aconteceu contigo na hora de fazer a postura. Entendeu? Então, por isso que o sentir a postura é tão importante. Né? É uma coisa que não é simplesmente, eu faço, está tudo bem. Não, não é assim. O que eu estou falando para vocês, tem o antes da prática, antes de fazer o asana, tem o durante e tem o depois. Eu tenho que sentir o que foi que eu senti. Por que eu senti esse desconforto nessa postura? Então, até uma determinada intensidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma aluna. Ela está vivendo isso, né? Existe uma retroflexão que nós estamos trabalhando nessa série de primavera, na Escola Jaya, chamada Pristhasana. Essa palavra Prist significa revirado. Então é a postura que você faz a flexão do corpo para trás, só que você faz isso de pé. Então ela comentou que sente muito mal-estar em fazer essa postura. Tá? O que eu sugeri a ela? Continua fazendo a postura, só que com uma intensidade menor. A ideia é o quê? É dar tempo ao tempo para que ela comece a se acostumar, ela mova as energias que têm que ser movidas ali. E a sensação de mal-estar vai desaparecendo. Entrando num quadro neutro. Ela faz a postura porque traz saúde para ela, traz bem-estar, melhora a situação dela.
Mas é só isso. Então, à medida que ela vai amadurecendo esse processo, ela vai conseguindo ficar cada vez mais tempo e confortável, porque agora o parâmetro dela é conforto. E ela revelou para mim o seguinte, que apesar dessa postura ser uma postura de retroflexão de pé, o Prishthasana, existem outras posturas sentadas, deitadas também, que ela faz como retroflexão e que ela não sente absolutamente nada. Aí você não pode perguntar assim, mas Alexandre, por que disso? Vê bem, eu estou deduzindo o que possa ser. Ela pode ter um bloqueio energético a nível de nadi. Porque os nadis, não sei se eu já falei para vocês, eles percorrem o corpo todo e são dutos de energia, como se fossem nervos, mas não são nervos. São dutos de energia, eles estão no corpo de energia, espalhado pelo corpo todo. Se você tiver um entupimento de um desses nadis que esteja envolvido na execução que ela está fazendo, da postura, isso pode gerar um mal-estar para ela. Pode ser uma coisa que está acontecendo. Pode ser isso. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. E esses nadis, eles na realidade, eles sujam por causa de emoções. Então, por exemplo, vamos supor que eu gostei de uma moça, né? Fiquei interessado nela e tudo, procurei me aproximar, me orientar. E, por algum motivo, ela não concordou com a minha ideia de nós ficarmos juntos. Um exemplo, tá? E aí, o que está acontecendo nessa situação aqui? Está acontecendo uma rejeição dela em relação a mim. Aí, vê bem, como é que eu vou lidar com essa situação? Eu vou gerar o quê? Uma energia. Assim como eu estava com uma energia amorosa, querendo me aproximar dela, agora que eu fui rejeitado, eu vou movimentar um outro tipo de energia. Dependendo do meu entendimento do que é a rejeição, eu posso gerar até sentimentos de ressentimento com ela. Sabe? De ficar muito chateado, ficar na bronca. Essas emoções é que entopem os nadis. Dificultam a energia prana circular entre eles. E isso, na hora que você está fazendo a postura, você pode estar trabalhando com um desses nadis que estão entupidos e isso terminar gerando um mal-estar em você. Entendeu? Então tem pessoas que sentem na garganta, um desconforto, eu não consigo falar direito, não consigo me posicionar. Tudo isso está relacionado ao processo, muitas vezes, de tensão, uma tensão que não precisa ser uma tensão de uma semana ou duas, pode ser uma tensão de 10 anos, que você desenvolveu sem perceber, em suaves experiências, né? Pensa bem, mas não deixa de ser uma tensão. E aí, no caso, essa leitura da rejeição, eu vou ter que tentar elaborar ela para poder ficar bem, né? Porque do contrário, eu vou ficar sempre desejando a pessoa e sem ser correspondido. Então, é uma rejeição recorrente. Né? Então, eu tenho que ficar bem atento a esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. Agora, a ideia é você ir dissolvendo, como eu estava falando, esses grupos de tensões, né, esses grupos musculares de tensão, de modo suave, né, com suavidade, né, paciência, uma persuasãozinha. Então, a ideia que eu recomendaria seria a respiração e relaxamento. Tá? Quando você está fazendo a postura e você sente que houve um grupo muscular que está muito tenso, procura concentrar no grupo muscular e mandar uma ordem para ele relaxar. Entendeu? E com a respiração profunda, isso se torna mais efetivo. Então, isso é uma técnica boa para você, uma vez que você identificou que existe tensão num determinado local, na hora que você vai fazer a postura, você dirige a atenção para esse ponto que está tenso, manda relaxar e ajuda com um trabalho respiratório, uma respiração profunda. Né? Então,
Isso vai ajudar você a tirar o processo de tensão, levando a você uma prática muito mais bem sucedida, de muito melhor qualidade, né? Agora, a ideia aqui, o asana, só vai se tornar uma postura quando é agradável e estável, né? O que não é o caso no início. O início, eu falo por experiência própria, quando eu comecei a praticar asana, para mim era extremamente doloroso, porque eu era muito encurtado, minha musculatura era muito encurtada, né? E isso fazia com que eu sentisse muitas dores. Eu cheguei mesmo, com 2 semanas de prática de yoga, eu cheguei a pensar em desistir. Falei, cara, yoga não é para mim, eu vou procurar uma outra coisa. Mas yoga não dá. E aí, como já tinha pago já o mês na academia de yoga, eu falei assim, bom, eu vou esperar cumprir os 30 dias, terminar os 30 dias e eu me despeço do pessoal e vou embora. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei esse tipo de atitude, as dores desapareceram, porque eu tirei o pé do acelerador de querer fazer as posturas, entrei no modo descompromisso, e aí essas situações que apareciam para mim, elas terminavam sendo trazidas de uma forma ou de outra, né? Então, eu no início, eu sentia bastante, né? Firme e confortável, perfeito, Fred. Então, no início, era bem difícil, né? Então, quando você está no processo de aprendizado, você tem que aceitar, né, uma certa quantidade de desconforto, mas um desconforto confortável, tá? Não pode ser um desconforto doloroso, uma coisa pesada, né? Então, isso vai significar, né, que, embora seja verdade que um asana nunca deve ser forçado ou feito de modo desagradável, né, um certo grau de desconforto é inevitável no início, né? Quando tu está começando, você não sabe como é que funciona. Então foi o que aconteceu comigo. Eu sentia muitas dores, não fui orientado adequadamente, essa que é a realidade, né? Porque quando o professor ele está presente, ele tem uma certa experiência, ele muitas vezes ele percebe pelo aluno que tipo de dificuldade o aluno vai estar enfrentando. Então ele pode, de antemão, orientar o aluno que tem um pouco mais de cautela para fazer determinada postura, o tempo de permanência, que ele não fique tanto tempo naquela postura. Então, esses pequenos detalhes é muito importante que o professor esteja passando para o praticante, né? Para que ele possa ter uma experiência boa de prática, né? Então, a ideia é que você possa aguardar por esse momento, né? Para poder obter os efeitos benéficos, né? Que podem esperar. Então, felizmente, né? Caso contrário, mesmo quando você pensa que já domina um asana, ele ainda reserva novas descobertas para você, né? Eu posso até dizer para vocês que depois que tem mais de 30 anos de prática, né, acontece comigo muitas vezes de eu descobrir algum aspecto do asana, né, que até então era desconhecido para mim, né, entendeu? Ou um pouco conhecido de uma postura, né? E detalhe, essa postura muitas vezes eu pratico todos os dias. Esse tipo de coisa pode acontecer. Você pratica aquela postura, mas como é um processo de desenvolvimento que você está fazendo, você pode nunca ter reparado para onde aquela postura está te levando, né? Ou para onde ela te levou já. Então, é uma coisa também que é adequada, essa percepção, né? Você está ligado nisso para que você possa estar conduzindo esse processo de modo mais adequado, né? De modo mais efetivo, né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, a ideia de praticar, na realidade, é sentir, né? Sentir os asanas a partir desse modelo que foi proposto. Mesmo que não passe de um desenho ou de uma foto, né? Porque são estratégias que você pode estar usando. Você pode estar usando,
Como eu falei, o livro, você pode usar uma gravura do livro com a postura, você pode estar vendo um vídeo, não tem problema nenhum. Né? E como cada um tem a sua morfologia, os seus músculos, ligamentos, né? E o seu passado individual, né? Você pode ter aí acidente, luxações, traumas musculares passados, né? Então, cada um deve procurar o seu asana, né? Com base no modelo que o professor vai propor. Né? Então, você vai fazer uma garimpagem. Essa que é a ideia. Né? Então, deve-se deve-se contentar-se em apresentar os detalhes essenciais do desenvolvimento da postura. Né? Enquanto os alunos estão executando ela, né? E também não tentar, né? Por excesso de consciência profissional, corrigir 100% de cada aluno. Né? Então, colocando na postura, através de suas observações. Então é muito importante ter isso em mente. Né? Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês é que às vezes acontece, né, de deixar de corrigir, né, erros de execução que de certo modo, né, devem a uma evidente falta de flexibilidade corporal, né, ou alguma peculiaridade, né, anatômica que constitui um obstáculo à boa execução da postura. Né. Então, vê bem, se eu insistisse, é possível que o aluno, né, numa louvável tentativa de ir bem, forçasse a postura, algo que nunca deveria acontecer. Tá? Então o yoga e suas posturas não são aprendidos como os exercícios de balé, por exemplo. Né? Então são práticas bem diferentes. Né? Então os asanas, eles são uma espécie de diálogo com o corpo. Então isso significa que é preciso você perguntar, você questionar. E a partir dessas sentenças, né, corporais, né, você vai conhecendo suas possibilidades e limites, né, para aos poucos irem superando, mas sempre sem muito desconforto. Namastê, Virginia. Harion. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês e queria saber se vocês têm dúvidas. Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu terei grande prazer em responder. Namastê. Eu não sei como é que se vocês todos são praticantes de yoga, né? E aí eu queria conversar com vocês, saber de vocês, se vocês conseguem fazer essas conexões que eu falei, né? Essas conexões de estarem sentindo grupos musculares, sentindo, por exemplo, um movimento mais amplo que tem que ser feito, mas que eu ainda não consigo fazer. Como é que está a prática de vocês? Se vocês estão sentindo, né, essa prática. Que é mais importante do que ver, né? Ver a prática é uma coisa, né? Até você mesmo se olhando no espelho é uma coisa. Outra coisa é você sentindo, aprendendo, puxando isso para dentro de você, para esse nível de sensação. Tá? Isso é muito importante. Eu particularmente não insisto nesse
nessa correção. Eu vou até um certo ponto. Correto, Fred. Correto. Correto. Você tem que sentir. Mas você está falando, Fred? Ah, beleza. Entendi agora. Depois eu deixo a pessoa se descobrir. Tá certo. É isso mesmo. É, há uma coisa dentro do yoga, né? Dentro desse contexto, tem uma expressão da nossa. Aqui no Brasil tem uma expressão, vocês devem ter escutado, o menos é mais. Né? E isso se aplica, né, na questão das asanas. Né? Então, se você hoje não está bem para fazer determinado asana, é adequado que você se poupe. Né? Não faça aquele asana, faz um outro. Escolhe um outro asana e faz. Ah, mas porque, cara, porque você hoje não está bem. Então, esse autocuidado, ele é muito importante, né? Ele é muito importante na prática. Você parar e você ver se você consegue fazer esse asana até determinado ponto. Se você percebe que a musculatura, antes de você projetar seu corpo, né, o braço, a perna, para fazer o movimento, se você percebe que teu corpo está prendendo, está limitando você, é adequado que você mude a estratégia para aquilo que eu falei, que é o estado de relaxamento e respiração profunda, porque vai mexer com o nosso sistema nervoso e vai nos ajudar a fazermos um relaxamento mais efetivo. Entendeu? Então, basicamente, esse cuidado tem que ter na prática. Até para não ficar uma prática, como é que eu vou te falar? Automatizada, né? Uma prática automatizada. Então, deu essa postura, eu vou e faço isso, eu faço aquilo, sabe? E não sai disso. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Tá? Mas, dúvidas? Dúvidas? Eu, eu, eu trouxe esse conteúdo aqui. Ah, tá dando ônibus. Não, tranquilo, cara, tranquilo, faz parte. Eu trouxe esse conteúdo exatamente com a finalidade de passar para vocês essa ideia, né, que muitas vezes não fica muito claro dentro da aula de yoga, e até alguns livros também não mencionam esse tipo de situação, em que você tem que se voltar para dentro de você na hora da prática de asana. Né? E isso aí, eu até compreendo que no primeiro momento você copie teu professor. Namastê, saudações Hernani. Você copie seu professor e você comece a fazer a sua prática, mas você tem que fazer um esforço de você prestar atenção em você e nas sensações produzidas pelos movimentos que você está fazendo. Né? Então esse é um outro nível de prática, né? Porque quando você simplesmente copia a postura, você divide muito da tua atenção. Então, até a atenção da permanência. Porque, por exemplo, quando você está numa postura completamente estático, fazendo um asana qualquer, a sua musculatura vai precisar de oxigênio para se manter imóvel ali. Se você não tem uma reserva de oxigênio, uma demanda de oxigênio satisfatória, é possível que a postura desabe, você não consiga sustentá-la. Então ou você vai ter que sair antes da postura, ou você corre o risco de desabar, namastê, entendeu? De desabar a postura, porque pela falta da capacidade, falta de preparo físico, né, de tônus muscular, de você conseguir se manter. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, né, na prática. Primeiro, para não tornar uma coisa automática, porque não é para ser automático. E, ao mesmo tempo, você se respeitar sem culpa. Porque isso é importante. Algumas pessoas, elas não fazem
porque sentem culpa. Ah, poxa, cara, eu queria fazer essa prática, mas eu não estou me sentindo muito bem. E por que você vai fazer então? Não faz sentido. O bem-estar tá relacionado ao yoga, né? O estar bem e o bem-estar tem que estar relacionado. Então, se você esquece isso, se você ainda não sabe, você corre um risco de não estar praticando yoga, não estar praticando asana, apesar de você estar fazendo a movimentação corporal. Então tem que ter esse tipo de percepção, né? Sabe? Stiram, Sukham, Asanam. Asana é feito com firmeza e conforto. Então a gente não pode esquecer disso. Asana é básico. A gente tem que ter em mente conforto e firmeza. Então, é você estar à vontade aonde você está. Beleza, você está firme, estou firme. Está confortável? Confortável. Está fazendo asana. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. De não confundir asana com uma ginástica, com um balé, com uma dança. Não. É outra coisa, bem diferente. E o nosso olhar é todo para dentro. Para as nossas sensações, para as nossas percepções. Agora, essa experiência interna é uma coisa que você vai ter que fazer um esforço diário, né? Diário. Mesmo que você não faça uma prática grande, mas é legal que você faça todo dia, mesmo uma curtinha todo dia, e preste atenção nesses detalhes, né? Porque às vezes você tem ali uma contratura, uma tensão recorrente muitas vezes de uma década, 2 décadas de tensão. Então não vai sair de uma hora para outra. Porém, o que é ganho efetivo, que eu falei até na live passada, é o trabalho mental, a força mental. Você foca no músculo e manda a ordem mentalmente para ele relaxar. Aí você ganha o músculo. Você ganha esse tipo de objeto, você domina isso por causa da tua vontade, por conta de você dirigir a tua mente e determinar o relaxamento, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter bem calibrado, mas isso é prática, né? No dia que você vai praticando, você vai naturalmente se sentindo mais capaz, né, de fazer. O grande negócio é você tentar fazer pequenos movimentos. Como se você fosse comer uma grande barra de chocolate, só que você corta cada quadradinho em um dia. Então você aprende pela própria escassez do alimento, do chocolate, você aprende a saborear o chocolate. Come devagar, não mastiga, deixa ele derreter na sua língua. Então, é esse saborear que eu estou falando com vocês em relação ao yoga. A gente tem que começar a saborear isso, né? A prática não tem que ser uma prática extenuante. Se eu estou extenuado após a prática, é porque a minha prática foi feita de modo inadequado, né? Então, eu tenho que prestar atenção nessa inadequação e ver de onde é que ela está vindo. O que me levou a fazer a prática dessa forma? Então, esse tipo de cuidado a gente vai ter que ter, né? Pensar antes da prática, projetar a mente, e depois da prática, independente do resultado, pensar no resultado, né? Namastê. Isso é muito importante, a gente pensar no resultado, porque mesmo que nós não influenciamos outros grupos, por conta dessa questão que eu estava falando, é muito importante que nós mantenhamos a nossa mente sempre focada nessa questão do estado de relaxamento dentro da postura, né? Mantém tenso o que precisa e relaxa a todo o restante. Não está precisando, relaxa, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? E aí? Queria ouvir vocês. Dúvida, o Fred falou aí.
Queria escutar vocês, a percepção de vocês em relação a isso que eu falei, né? Dessa conexão interna de você com você, você com tua musculatura, com o ligamento, com o tendão, para que você possa entender e melhorar a sua prática. Mas o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Eu não tinha muito mais do que conversar no dia de hoje, né? Então, eu vou finalizar a live, mas eu vou deixar ela gravada, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, o pessoal que chegou um pouco mais tarde, dá uma olhadinha em tudo, ver como é que foi. E se tiver dúvida, deixa marcado que eu respondo, né? E se tiver sugestão para uma outra live, pode colocar também, manda para mim pelo direct, que eu respondo. Ou também uma outra opção seria o link que está na bio, né? Então você pode usar esses mecanismos, né, para estar me contactando, para que eu possa estar respondendo e tirando dúvidas, tá? Ou uma sugestão de um outro tema também é super válido, super importante, tá? Gente, obrigado pela presença. Eu vou ficar por aqui. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Ah, um detalhe importante. Antes de eu terminar, eu queria falar de duas oficinas que vão estar acontecendo. Namastê. Duas oficinas que vão estar acontecendo nesse sábado, dia 11. Na Ilha do Governador vai ter um workshop de Ikebana, que são aquelas ornamentações de flores, né? E na Vila da Penha vai estar acontecendo uma oficina de asanas novos, né? Então, é uma prática toda dirigida pela professora Rose e que vai estar acontecendo também dia 11, né? 9 da manhã. Aqui na Ilha do Governador, também o Ikebana começa às 9, né? Então, se vocês quiserem participar, façam contato, tudo, e venham, hein? Vai ser muito bom. Tanto um evento quanto o outro, né? São dois eventos. Um na Vila da Penha, que é o de asanas novos e tudo. E o da ilha é o Ikebana, tá bom? Bom, dito isso, obrigado, namastê, Harion. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, Fred. Harion.